Você crê no poder de Deus? Você crê no poder de Deus? Crê. Você crê no que está escrito na palavra de Deus? Crê. Agora você se pergunta o seguinte: qual apóstolo carregou alguém nas costas para passar unção? Qual apóstolo deu uma rodadinha com alguém nas costas? Tem na Bíblia? Qual apóstolo deixou que pegasse no pé dele para ser curado? Então vamos lembrar. Tem algum apóstolo que deixou a pessoa se prostrar diante do pé dele? Eu acho que ela está pedindo oferta ali do lado do pé dela, deve ser baseado no versículo que diz que vendiam as propriedades e colocavam as ofertas aos pés dos apóstolos. Deve estar literalizando isso. Aos pés dos apóstolos é sob a sua jurisdição, sob o seu domínio, sob o seu governo. Não é no pé do apóstolo. Não é? Mas ali, como vocês viram, esse ramo aí permite que se faça qualquer coisa, desde que depois a pessoa deixe uma oferta, ela é ministrada, recebe uma bênção. Esse é o ramo neopentecostal. O que vocês acham? É de Deus? Vocês viram Deus ali? Mas como é que nós vamos negar que é de Deus se um monte de gente sai curado e liberta? Esse é o X da questão, né? E agora? É a fé da pessoa, né? A fé da pessoa, mas numa coisa tão extravagante, tão fora da palavra. Vocês acham que, nós falamos aqui brincando aqui do sapatinho de fogo, vocês acham que o apóstolo Paulo sapateava no poder? Ou Pedro? Qualquer dos apóstolos sapateava no poder? Você consegue ver na sua Bíblia, mesmo quando o milagre é extraordinário, você lê vários milagres extraordinários na Bíblia, você vê alguma menção ao gestual do corpo daquele que fez o milagre? Do apóstolo, do santo, do diácono? Tem alguma menção a algum efeito no corpo dessas pessoas? Então, da onde tiram base bíblica para tanto frenesi corpóreo? Agora, deixa eu falar da minha experiência. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Eu falei que esse mover pentecostal, no pentecostal eu já andei. E teve uma vez que eu estava numa igreja pentecostal, todo mundo ali se manifestando de alguma forma, e no meu íntimo eu debochei daquilo que eu estava vendo, no meu íntimo, não falei para ninguém. Na hora da oração, eu estava de mãos dadas com o Lenício de um lado, com o irmão do outro, e eu ali no meu coração cético em relação àquele mover que estava acontecendo ali. Deus tirou minhas forças das minhas pernas, que eu fiquei igual um boneco de mola. Eu abaixava, eu subia, eu abaixava, eu subia. Então, eu tenho muito cuidado em separar o que é dom de Deus, o que é dom espiritual, do que é extra-bíblico, daquilo que extrapolou a Bíblia. E é uma linha muito tênue. Eu ia colocar para vocês coisas aqui que talvez escandalizassem, estão preferindo colocar. Como, por exemplo, uma igreja pentecostal todinha, mais de 50 pessoas rodando ao mesmo tempo. Talvez você nunca tenha visto isso com seus olhos. Eu falei, não vou colocar. Todos vestidos de branco. A comparação mais próxima é um centro de Umbanda. Igualzinho. Todo mundo rodando, 50 pessoas. É difícil a gente julgar. Então, eu me propus nessas mensagens vacinar a minha igreja. Eu preciso cuidar do meu rebanho. Eu não posso cuidar do rebanho dos outros. Cuido desse aqui. E dar a vocês subsídio para analisarem. Julgar é uma palavra forte. Analisar e se precaver. Para você não começar a usar rosa ungida dentro de casa, vassoura ungida, água ungida. Não existe água ungida. E não adianta trazer água do Jordão, lá do Rio Jordão, porque ela não é mais consagrada e mais miraculosa do que nenhuma água do mundo. Pegar um pouquinho de areia lá da terra da Palestina não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Nós temos que ter muita sensibilidade agora para ficarmos na palavra. Não descrendo do poder de Deus, não descrendo dos moveres genuínos de Deus, mas nos limitando, ficando circunscritos à palavra. Não pode passar dela. A palavra diz assim, sobre os cultos primitivos. Paulo está dando testemunho. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, quando reunir para culto, um tem salmo, cântico, né? Outro doutrina. Então tem cântico e palavra. Este traz revelação. Aí é dom espiritual, manifestação de dom, revelação. A pessoa entrega uma palavra revelada.
Aquele outra língua, dom de línguas. Então, culto tem que ter dom, tem que ter dom. E ainda outro, a interpretação. Se há línguas, deveria haver a interpretação. Agora o texto termina assim, verso 26. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, dom espiritual, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele parece podar, tolir, cortar as asas, não é? Daqueles que queriam se manifestar muito no meio da igreja. Ele quer que haja dons espirituais na igreja, né? Ele permite que haja, mas ele regulamenta de uma forma que não fica liberado para virar uma bagunça. Os dons espirituais não podem virar uma bagunça. Se tiver 10, 15, 20 pessoas aqui que falam em línguas, ou que profetizam em línguas, se todas profetizarem ao mesmo tempo, a igreja não é edificada. Paulo falou, eu falo mais em língua do que todos vós. Então ele tirou uma onda, o apóstolo Paulo. Eu falo mais que todos vocês juntos. E a palavra diz que na igreja dos Coríntios, era a igreja que tinha todos os dons. Então devia ser aquela efervescência, né? E aquele tiroteio de vozes, voz para lá, voz para cá, e ninguém era edificado. Porque a pessoa que fala no dom de língua edifica só a si mesma, se não houver intérprete. Então a palavra de Deus diz assim, verso 29, tratando-se de profetas, quem tem o dom de profecia, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem, vão julgar a profecia, não o profeta. Se porém vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, é ordem. Um não atropelava o outro. Porque todos podereis profetizar, uns após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aí leiam comigo, por favor, o verso 32, vamos lá? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E agora leia o verso 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Então Paulo, ele organiza o culto de uma maneira que haja dons espirituais, mas que seja extremamente organizado, né, por ordem, decência, como diz a palavra. Não pode ser uma bagunça, uma babel. E ele ali afirma que o espírito dos profetas está sujeito, subordinado aos próprios profetas. Então, se alguém recebe alguma coisa de Deus para entregar à igreja, aí o pastor está pregando, por exemplo, já vi isso muito em meio pentecostal. Está lá o pastor pregando lá do púlpito, de repente pipoca um irmão aqui no meio da... Pipoca literalmente, né? Porque ele não consegue se manifestar de maneira ordenada. Ele pipoca. Ele dá um salto da cadeira, dá uns pulinhos, e aí começa a interromper o homem de Deus que está lá pregando a palavra, a doutrina, e quer entregar com mais proeminência do que às vezes o líder, que está lá entregando a palavra. Então, Paulo organizou. Amém, igreja? E o profeta é capaz de segurar, de se conter. É isso que diz aí. O espírito dos profetas são sujeitos aos próprios profetas. Ele pode segurar. Ah, pastor, eu quando começa assim a vir aquele frenesi dentro de mim, eu quero falar em língua, não consigo parar. Meu irmão, você consegue sim. Você pode controlar sim. Não diga que não dá para controlar. Dá. Amém? Compreenderam? Não é que não possa manifestar. Mas também não é que seja um bonde sem freio, que não dá para segurar. Não é que não dê para segurar. Dá sim. É sujeito, você pode se conter. Aqui Paulo falou, não tem intérprete. Fala você e Deus e tá tudo certo. Não fala para a igreja, porque senão não vai haver edificação. Compreenderam, queridos? Às vezes a gente demora a falar sobre esses assuntos, mas é oportuno nessa noite. O pentecostalismo
nós cremos. Dons espirituais, nós cremos. Mas ordem sem confusão também. Não pode haver confusão. E o neopentecostal, ele avança desses parâmetros todos, não tem esse domínio, e vai criando práticas e coisas terríveis acontecem. Eu poderia ter passado inúmeros vídeos, eu baixei vários no meu computador. Inúmeros vídeos que vocês ficariam chocados. Chocados. Num deles, um irmãozinho, não só. Aí fica um pouquinho de sincretismo, né, com a origem dele, provavelmente era do candomblé, mas agora não está mais, está em Cristo. Então botou uma roupa parecida com a do candomblé, azul clara, e ele pegou uma bandeja e botou fogo na bandeja e começou a rodopiar no meio do culto com aquela bandeja em chamas. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Ele agora não se conteve e botou uma bandeja de fogo que começou a rodopiar até aquela bandeja apagar de fogo no meio da igreja. Onde é que está isso na palavra? Onde é que está isso na igreja primitiva, no Atos dos Apóstolos? Não tem. Nenhum dos irmãos primitivos pegou uma bandeja, tacou fogo dentro dela e saiu rodando no meio da igreja. Então, nem tudo, queridos, que a gente vê hoje acontecendo no meio neopentecostal é autorizado por Deus. Então, de onde saem esses trejeitos, rodopios e quedas no espírito? Vou tocar nesses assuntos. Trejeito, rodopio e quedas do espírito. Cair no poder. Na década de 90, pregador americano, vou dar o nome do boi, de vez em quando ele está aqui no Brasil. Benny Hinn, o mesmo que escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo. Esse homem, ele começou a manifestar uma unção de sopro e de paletó. Olha, amados, os paletóis. Paletó de pastor. Aquele paletó derrubava multidões. Ele pegava o paletó, jogava assim na multidão, a multidão caía. Caía todo mundo. Ele soprava, todo mundo caía. Isso se espalhou no mundo todo, veio no Brasil. Teve também um movimento lá em Toronto, no Canadá, mesma coisa. Todo mundo caía, ficava caído no chão. Depois, alguns líderes desse movimento de Toronto vieram a público dizer que era uma farsa aquilo. Indução, uma série de coisas. Certo? Existem coisas que nós não conseguimos nem sequer classificar. Teve uma unção do dente de ouro na década de 90. Algumas pessoas ganharam dente de ouro. Como é que você vai explicar isso? A pessoa saiu com dente de ouro na boca. Qual é o truque? Não tem truque. Aconteceu. Tá certo? Não podemos ser céticos. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas as práticas da nossa fé têm que estar pautadas na palavra de Deus. Amém? Então, onde será que eles tiraram essa ideia de rodopios, trejeitos e quedas no espírito? Outro dia, ministrando aqui para os meus líderes, eu sugeri, eu não tenho uma resposta clara na Bíblia, eu sugeri que esses trejeitos no corpo, rodopio e tudo mais, é o corpo, digamos assim, a fraqueza do vaso mediante o poder de Deus. Quantos estão começando a entender o pastor? Está meio diferente hoje, não está? Presta atenção. Você é um ser humano, tem o Espírito Santo dentro de você. Quando vem a plenitude do Espírito, quando você sente o Espírito se avolumar dentro de você, pode ser, que em face da sua fraqueza humana, você sinta calafrios, você sinta tremores, você sinta moveres no seu corpo. Tem gente que tem umas manifestações diferentes. Quem é que tem manifestação diferente aí? O que sente? Quando está sentindo a presença de Deus. O que sente? Uma dor na barriga? O que é? Uma dor nas costas? Cada um sente de uma forma. Mas isso, para mim, é a questão do vaso que é fraco. O vaso, o ser humano, para conter o poder de Deus. Tá certo? Acaba se manifestando no corpo físico. Essa é a explicação que eu dou. Na Bíblia não tem. Mas abre lá a sua Bíblia, vamos ver. 1 Samuel capítulo 10. Eu quero crer que a maioria dos trejeitos e rodopios e tudo mais tem a ver com a vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando os homens
eram possuídos pelo Espírito Santo, mas não era como agora na igreja o Espírito Santo residente. O Espírito vinha sobre as pessoas, usava e saía, usava e saía. Então, ao chegar o Espírito Santo sobre a pessoa sentiu um choque. Mas a Bíblia não diz claramente que havia algum movimento corpóreo no corpo. Quanto conseguiram achar? 1 Samuel 10:10. Amém? Todo mundo achou? Eu acho importante, é um assunto raríssimo de se tocar nele, é o que eu estou falando hoje. Acho bom você prestar bastante atenção e aprender. Fala sobre Saul, quando o rei Saul foi eleito, para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um jovem que estava correndo atrás da montaria, dos burros de seu pai. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Saul foi para Gibeá. 1 Samuel 10:10. Aí diz assim a palavra do Senhor: o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Veja bem, Saul até então era apenas um jovem alto, forte, robusto, como diz a palavra, mas não manifestava nada. Quando Deus o elegeu para ser o primeiro rei de Israel, mediante a petição do próprio povo, em chegando no lugar onde se reuniam outros profetas, imediatamente veio o Espírito sobre ele, e a palavra de Deus diz que ele foi tomado e profetizou. Amém? Esse impacto de vir o Espírito sobre Saul e plenificá-lo, torná-lo pleno do Espírito, fez ele se manifestar de maneira diferente. Ele começou a abrir a boca e profetizar. Então, mas fora disso, a palavra de Deus não diz se ele parou de repente, se ele estatelou, em uma posição única, se ele saiu andando, se ele caiu no chão. A palavra de Deus não diz nada do corpo dele, dos movimentos corpóreos de Saul. Só diz que ele foi tomado de Deus e profetizou. Hoje, eu não vejo na Bíblia, já procurei, qualquer personagem, qualquer pessoa do testemunho bíblico, que ao receber o Espírito teve alguma tremedeira, teve alguma queda. Não vejo na Bíblia. Tá certo? Eu não vejo. Você vê no dia a dia aí do que acontece, mas na Bíblia eu não vejo. Nenhum que recebeu poder ou dom, qualquer coisa, ficou em estado catatônico, ou caiu no chão, ou coisa parecida. Não vejo. Esse do cair, então, difícil de achar. A única referência que eu vejo de cair mediante o poder foram dos soldados que foram lá até Jesus. Foram prender ele. A palavra de Deus diz, ele disse: a quem buscais? Aí perguntaram a Jesus. Ele disse: eu sou. Quando Jesus disse eu sou, os soldados caíram para trás. É o que diz o texto. Tá certo? Será que é baseado nisso que o pessoal inventou a unção do cair no poder? Não sei. É a única referência que eu vejo. É o êxtase. O êxtase é interessante. Nós vamos entrando em êxtase. Mas o êxtase se manifesta como, corporeamente? Tem alguma referência na Bíblia de alguém que entrou em êxtase e começou a tremer? Sei lá, dá cambalhota, pirueta, dá um salto para trás. Não tem nada na Bíblia. Por isso que a minha tese é essa. Eu falei uma tese. Eu creio que a fraqueza do corpo humano, mediante o poder de Deus, ela acaba reagindo de alguma forma. Isso é o que eu creio. Não tem base bíblica para provar isso. Certo? Como é que era na igreja primitiva? Abre lá. Atos, capítulo 2, verso 12. Nossa referência é a palavra. Se eu sair da palavra, eu posso criar qualquer coisa. Tá certo? Por que eles extrapolam dessa maneira que vocês viram? Porque eles não estão presos à palavra. Fora da palavra, eu posso inventar qualquer unção, qualquer mover, qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de patuá, evangélico. A gente pode criar. Se você sair dos parâmetros da palavra, você pode criar um monte de coisa. A irmãzinha falou aqui para mim, A irmã Simone vai lembrar. A irmãzinha que frequenta aqui os arautos. Que os pastores dele lá ungem as pessoas com vinho. Pega vinho e salpica nas pessoas vinho. Unge com vinho. Aonde está na Bíblia isso? Não sei. Certo? Na Bíblia não tem.
Salpicava até com sangue de animais, mas não com vinho. Aspergia com sangue. Mas aspergir com vinho... Esse cidadão que vocês viram no vídeo ali, ele também faz isso. Ele bota um tonel de vidro grande assim de vinho, e enfia as duas mãos dentro da cumbuca, para o vinho ficar ungido, e depois ministra com vinho. Tem que ter as mãozonas dele lá dentro do vinho. Eu não vejo onde tem isso na Bíblia. Eu, pastor da Mar, não vê. Volto a afirmar para ficar bem registrado. Creio no poder de Deus, creio em milagre, creio nos dons. Mas não vejo esse tipo de mover. Como era na igreja neotestamentária, Atos 2,12, quando veio o Espírito sobre a igreja. Será que é baseado nisso? Que se afirma que, em vindo o Espírito, nós temos que agir como bêbados, como doidos? A palavra do Senhor diz assim, Atos 2,12. Quantos acharam? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, falavam uns com os outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Os que estavam de lá de fora do cenáculo, no cenáculo tinham 120 irmãos. Os apóstolos, Maria, as mulheres que seguiam a Jesus e o total 120. Veio o Espírito Santo sobre eles no dia que foi inaugurado oficialmente na terra com o envio do Espírito. E eles falaram em línguas que cada um interpretava na sua própria língua. Tá certo? Então eu imagino 120 pessoas falando ao mesmo tempo em língua. Como é que pareceu para quem estava do lado de fora da casa? E ali em Jerusalém estava cheio de peregrinos, porque era a época de festa do Pentecoste, uma das festas rituais dos judeus. Então vinha judeu de todas as áreas do mundo antigo. Vinha da África, vinha da Europa, vinha da Ásia, pessoas com línguas diferentes, mas praticando o judaísmo. Quando chegaram lá, viram dentro de uma casa 120 pessoas, falando ao mesmo tempo em línguas junto, aquele vozerio, e julgaram então que eles estivessem bêbados. Será que é aqui que está a base para que haja manifestações corpóreas? Não vejo. Eu acho que eles julgaram que estivessem bêbados porque não estavam entendendo o vozerio. Ou será que alguém viu eles lá dentro e eles estavam todos se tremelicando? Caindo? Será? Fica agora uma lacuna, porque eu não vejo na Bíblia, apesar essa palavra dizer que pareciam bêbados. Será que aí nós vamos ter uma base para deixar rolar e o Espírito Santo nos tomar e nós todos ficarmos moles aqui? Como é que vai ser? Pois é, sair dançando, sair pulando. O êxtase faz muitas coisas. É o êxtase, não é o êxtase, é um pacto de alegria, de gozo. Eu tenho vontade de voar. Eu ergo meus braços mais alto que eu posso. Agora, queridos, essas manifestações no nosso corpo, eu não posso provar na Bíblia. É isso que eu estou falando para a igreja. Eu não tenho base bíblica. Vocês viram alguma base bíblica? Tem alguém que possa sugerir um texto bíblico para nós vermos alguém se movimentando corporeamente? Paulo se movimentando corporeamente? Paulo estava cheio de dom. Paulo tinha poder que não acabava mais no corpo dele. Mas não há nada na Bíblia que diga que Paulo se movimentava de maneira extravagante. Nada, não há nada. Não há nenhuma sequer insinuação. A única que eu achei foi essa aqui. O povo dizendo que o povo lá dentro do cenáculo estava bêbado. Pareciam bêbados. Pareciam. Talvez pelo vozerio. Não sei se pelos trejeitos. Tá certo? Aí a palavra segue dizendo, paramos aonde? Verso 14. Então, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. É bem cedo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. E sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e
profetizarão. É tudo que a palavra promete, que vindo o Espírito pode se profetizar. Amém, querido Deus? Agora, fora disso, mesmo quando diz profetizarão, não me passa nada aqui, nada, absolutamente nada no texto, que em profetizando eu preciso primeiro dar uns pulinhos. Que em profetizando eu preciso primeiro fazer um rastapé. Né? Não há nada na Bíblia que me diga isso. Por que alguém não pode receber o poder do Espírito e profetizar simplesmente abrindo a boca e profetizando? Certo? Eu não quero aqui diminuir a tua expectativa de sobrenatural, em nome de Jesus. Por isso que eu falei, essa aqui é a palavra mais delicada da série, das 4 que eu já falei até agora. Não quero diminuir tuas experiências, nem tuas sensações, quando você recebe o Espírito, porque eu também tenho as minhas. Tenho as minhas sensações, tenho os meus frenesis, não é? Meus êxtases, glória a Deus. Eu estou falando que, biblicamente, eu não tenho base para liberar geral. Meu irmão, pode rodar à vontade aqui no nosso meio, que isso é de Deus. Eu não tenho base para dizer isso. Certo? Então a palavra de Deus diz assim, que sobre todos viria o Espírito e eles profetizariam. Só, mais nada. Objetos ungidos e atos proféticos. Vocês perceberam que o cidadão ali, eu não vou dizer o nome dele de novo não, se é que eu já disse. Não falei não, né? O intitulado apóstolo ali. Você percebeu quantos atos proféticos ele fez? O que é um ato profético? É uma atitude que você toma como se fosse um sinal de uma revelação profética. Não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo voltou para Jerusalém para ser preso. Havia um profeta no Novo Testamento chamado Ágabo. E esse profeta foi até o apóstolo Paulo. Ele pegou os lenços, eu acho que foi o cinto de Paulo, e com o próprio cinto do apóstolo Paulo, ele se maniatou, ele se amarrou. Aí mostrou para Paulo, olha, o homem que é dono desse cinto vai ficar amarrado assim, ó, porque Paulo seria preso. Ele fez uma movimentação, fez um gestual, fez quase uma pantomima, uma encenação profética, dizendo, ó, o homem que é dono desse cinto vai ficar preso. E assim foi. Existem várias passagens na Bíblia onde há atos proféticos. Não é? Vamos pegar ali o exemplo que vocês riram muito, deles mergulhando 7 vezes ali no Rio Jordão. Naamã não foi curado assim? O profeta não mandou o general Naamã mergulhar 7 vezes no rio? E não foi ridículo, não. Na 7ª vez ele saiu da água sem nenhuma lepra. Foi com ele. Agora, onde está no Novo Testamento, na prática da igreja, que tenha que mergulhar 7 vezes no rio para ficar curado? Aonde? O que se usa para curar no Novo Testamento? O nome de Jesus, só. Não precisa de efusões de água, não precisa de água mineral, que agora está na moda, né? Água mineral. E objetos dos mais variados tipos para passar fé. Antigamente eram as coisas mais simples, agora está sofisticando. Tem um martelinho, é um martelinho de ouro? Tem um martelinho de ouro, tem, o que mais? Tem tanta coisa. Começou com a rosa ungida. Rosa ungida, aí vai aumentando as modalidades, sabonete ungido, e por aí vai. Colher de pedreiro, né, de ouro, para você construir sua casa. E aí começou a modalidade objetos ungidos. Um monte de objeto ungido. Todo objeto é ungido. Aonde que os apóstolos ou a igreja primitiva usavam objetos para manifestar sua fé? Aonde? Existe sim uma passagem. Abra sua Bíblia aí. Você estava em Atos capítulo 2. Avança para Atos 19, 11. Só pode ser aqui que eles acharam base para isso. Atos 19, 11. Agora, ainda que essa passagem nos mostre que um objeto foi canal do poder de Deus, ainda assim eu não vejo similaridade com o que está sendo feito hoje em dia nas igrejas, onde todo objeto é ungido. Todo objeto é ungido. Onde plantas são ungidas, onde sal grosso é ungido.
Eu não vejo similaridade com isso que nós vamos ler aqui agora. Tá certo? Vamos lá. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Como é que Paulo manifestava o poder de Deus? Impondo as mãos. Até aí, absolutamente bíblico. Corretíssimo. Está o doente lá, o possesso, imposição de mãos. Tem nada de extravagante nisso. Não é? Gestual comum. Impondo as mãos, não é? Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Aí o verso 12 registra o seguinte: ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, do corpo de Paulo. Lenços particulares de Paulo, aventais de Paulo, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, há aí um precedente, não é isso? Há uma exceção à regra. Verdadeiramente, o texto registra que pegava-se peças do usuário de Paulo e, em levando onde estava o doente ficava curado. A fé das pessoas era essa. É parecido com aquela passagem que Jesus chegou perto do poço de Siloé, eu acho que é o poço de Siloé, e tinha lá o paralítico, e ele queria ser jogado na água, porque quando o anjo passava, movia as águas e o primeiro que entrava era curado. Nessa passagem que Jesus mandou ele ser curado pelo poder dele, a crendice do povo era essa, que passava um anjo, mexia na água e quem entrava era curado. Apesar de ter ali o registro da crença do povo, não quer dizer que Deus estava endossando aquilo, que aquilo era verdadeiro. Apenas um registro histórico do que acontecia. Tá certo? No caso de Paulo, fica mais difícil dizer que era só um registro histórico ou só a crendice do povo. Paulo tinha muita unção realmente no seu corpo. A pessoa pegava os lenços de Paulo e os demônios saíam fora. Agora, a partir daí, usar todo tipo de artifício, todo tipo de amuletos para curar ou para expulsar demônio, eu já acho exagero. Amém? Eu não estou andando em cima do muro, não. Eu estou preso no que está escrito na palavra. Eu acho que extrapolaram. Pegaram toda sorte de objetos para fazer a fé fluir. Não, nem posso afirmar se aqui não era a fé do povo, que está registrado na palavra de Deus. Amém, querido Deus? O que nós podemos, assim, ver como prática da igreja? Atos capítulo 3, volta aí. Como é que era a cura? Vimos aí que Deus usava Paulo poderosamente, usava os outros apóstolos. É a cura daquele paralítico na Porta Formosa, através de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Quantos conseguiram achar? Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o, quer dizer, olhou para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. Então há aqui uma chave interessante desse processo de cura. Ele pediu ajuda, pediu esmola, dinheiro. Pedro olhou bem nos olhos dele e pediu que ele olhasse bem para os olhos de Pedro. Por que Pedro pediu para esse paralítico olhar para ele? Já deveria estar olhando, de certa forma, pedindo dinheiro com a mão estendida. Era um olhar mais cuidadoso. Era um olhar de verificação se a pessoa tinha fé. Para haver cura, tem que haver fé. Essa observação é feita também em outra passagem, onde Paulo falando, vendo que tinha fé para ser curado, então Paulo primeiro viu que a pessoa tinha fé para ser curada. Isso tem que ser analisado. O milagre não acontece assim, brota espontâneo, não. Tem que ter fé de quem ministra e fé de quem recebe. Amém? Amém, igreja? A palavra do Senhor diz assim: vendo a ele e Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João,
disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, expectativa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Qual foi a base, qual foi a maneira de fazer o milagre acontecer? Qual foi o instrumento? Qual foi o gestual? Olho no olho, tem fé? Então usou o nome poderoso de Jesus e a pessoa foi curada. Eu acho que o puxão foi para dar aquele impulso inicial, que o homem era paralítico de nascença. Nunca antes tinha firmado as pernas. Nunca, na vida toda. Aquela perna flácida, talvez, atrofiada. E ele precisou ser guindado, né, ajudado na sua fé. Mas firmou a sua força e começou a dar saltos. Milagre extraordinário. Amém? Mas qual foi a maneira que foi feito esse milagre? Em nome de Jesus. Só isso, mais nada. Só o poderoso nome de Jesus. Amém, queridos Deus? Então não vejo aqui que ele tenha primeiro rodopiado, que ele tenha primeiro, né, falado em línguas, que ele tenha primeiro dado um streamlick. Ele simplesmente usou o nome de Jesus. Amém, igreja? Compreenderam? Vocês estão entendendo como o pastor está ministrando essa palavra hoje? Estão entendendo bem? Eu não quero que ninguém saia daí. O pastor apostatou da fé. Ele já não crê mais em nada. Eu creio em tudo, mas eu creio conforme está escrito. Verso 8 já lemos, né? Pula para o verso 16. Quando os apóstolos vão explicar a maneira como o aleijado ficou curado, eles explicam assim. Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Qual foi o mecanismo para que aquele homem fosse curado? Milagre? Fé no nome de Jesus. Só. Mais nada. Mais nada. Rápido. Quantas palavras Pedro falou para esse homem? Não tem ouro nem prata, mas o que tem te dou. Em nome de Jesus, anda. 2 frases, 3 frases. Não foi uma coisa longa. Amém, querido Deus? Eu acho maravilhoso. É lógico que hoje oramos demoradamente, porque temos que fazer uma força tremenda para extrair o poder de Deus, para manifestar o poder de Deus. Mas Jesus era objetivo. O leproso chegou para ele: Senhor, se tu quiseres eu posso ser limpo, só pode tirar minha lepra. Como é que Jesus tirou a lepra desse homem? Ele falou 2 palavras: ser limpo. Não vou, agora, e agora, ó Deus do céu, da terra, me escuta agora. Foi só isso. Ser limpo. O homem ficou curado. Amém, querido Deus? É lógico que é Jesus, né? Aí é Jesus. 2 palavrinhas basta. Mas o apóstolo Pedro aqui também não usou muitas. Mas eu quero que vocês vejam que o milagre pode ser extraordinário e não tem ninguém rodopiando, não tem ninguém dando cambalhota. A cambalhota vem depois, né, que o cara é curado. Mas na hora de manifestar, não precisa de cambalhota. Amém, querido Deus? Atos 4, você está avançando, na verdade, não é isso? Você estava no 3, verso 16. Avança para o capítulo 4, verso 9. Avança mais um pouquinho para frente. Vamos fechar essa parte aí. Mais uma vez o apóstolo vai explicar como se deu o milagre. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, não só o benefício, mas a maneira como foi feito, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante todos.
perante vós. Amém, querido de Deus? Então, o que é o mais importante na hora de ministrar poder? O nome de Jesus. Amém? Só isso. A autoridade toda está no nome de Jesus. Só isso. Mais nada. Não precisa falar em línguas. Até porque se você falar em língua antes de usar o nome de Jesus, você vai ter que traduzir o que você falou. Tá certo? Ou você traduz ou não tem valor aquilo. A pessoa não entende línguas estranhas. Por que Deus permite que haja sinais? Eu acho que a maior dúvida nossa, e eu achei Deus fantástico, eu não procurei. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não procurei, mas Deus me mostrou uma base bíblica interessante. Verdadeiramente eu não procurei. De manhã eu tenho um bom hábito, vocês vão até rir. Tem Bíblia no meu banheiro. Tem uma Bíbliazinha estratégica lá no meu banheiro. Não vou entrar em detalhes não, tá? Em detalhes escusos não. Mas tem uma Bíblia no meu banheiro. Quem for na minha casa vê lá que tem uma Bíblia no banheiro. Então, de vez em quando eu medito ali também. E nas minhas meditações, do nada, eu esbarrei com um texto, lá no Antigo Testamento. E Deus me deu uma resposta tremenda. Do nada, eu não procurei, eu não fiquei catando, não joguei na internet, não joguei no computador, simplesmente apareceu para mim uma resposta tremenda. Que eu acho que é o maior questionamento nosso. Se essas práticas são exageradas, se essas práticas não são bíblicas, se não são de Deus, como é que as pessoas são curadas? Como é que as pessoas são libertas? Esse é o maior questionamento. Porque parece que, independente do mise-en-scène, do gestual que for, não interessa isso, o importante é o produto. Ou seja, o fim justifica os meios. Será que é isso? O que importa é que é curado, não importa se jogou água, se jogou azeite, se jogou vinho, sei lá o que vai jogar mais. Eu estou crendo que como eles não têm limite, uma hora vai ser a urina do próprio apóstolo. Não tem limite. Não custa o apóstolo começar a fazer uma urina santa e vender. Porque de graça ele não vai dar. Vai invasar a urina dele e vai dizer, a minha urina cura. Não duvido. Eu não duvido. Não tem limites. Não há limites para eles. Tá certo? Mas nós vemos o fruto. A pessoa é curada. Eu falei, meu Deus, como é isso? Você já se perguntou isso também? Você já se perguntou isso também? Não é esse o questionamento? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13. Foi esse o texto que Deus graciosamente me presenteou nessa manhã. Deuteronômio 13, verso 1. Já estamos chegando no finalzinho já. Volto a afirmar, pastor de você crê nos dons espirituais. Pastor de vocês é aberto para todos os moveres de Deus. De Deus. Certo? Agora, eu tenho que ensinar um povo a quem eu guio a discernir entre santo e profano, entre aquilo que é de Deus e que não é de Deus. Essa é a minha função. Aí Deus me dá uma chave maravilhosa. Deuteronômio 13, verso 1. Quantos acharam? Essa chave é importante. Eu acho que é a resposta que vai preencher uma lacuna que você também já se perguntou isso. Como é que isso pode acontecer? Se não é de Deus, por que tem sinais? Deus permite que haja sinais? Essa é a pergunta. Mesmo que haja uma confusão, nós lemos aqui em cima, em 1 Coríntios, que Deus não é Deus de confusão. Mas mesmo que haja uma confusãozinha básica, ainda assim também haja sinais, é da parte de Deus, Deus permite? Essa é a pergunta. A palavra do Senhor diz assim, leia comigo em voz alta, estamos chegando no final já. É importante porque esse texto é raro a gente lembrar dele. Então, toma ele como uma chave. Leia comigo, vamos lá? Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, está vendo aí? É um sinal miraculoso. Ou um prodígio, se levantou um profeta ou um sonhador. Deus me deu um sonho, uma revelação, né? Tá, vamos ver como é que Deus ensina o seu povo a discernir essa situação. Aí diz assim, verso 2, vamos lá? E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Então, aconteceu o sinal que esse profeta falou? Aconteceu.
Aqui está o X da questão. Ele falou que havia um sinal assim, assim, assado. E aconteceu o sinal. Não está questionando, não. Houve o sinal. Que aquele profeta, o sonhador, falou. Agora vocês vão aprender que o sinal só não legitima. Tem mais um detalhe aí. Vamos lá? O texto diz assim, verso 2. Vamos de novo. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. E disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Preste atenção. O sinal aconteceu, mas o convite é para adorar quem? Outros deuses. Vai dar glória para outros deuses. Vou dizer uma coisa para você. Lá no centro de Umbanda tem sinais. Está entendendo? Lá no centro espírita tem sinais. A pessoa entra lá toda atrofiada. Eu já vi isso. Vi uma vez, parei para ver um programa espírita. A pessoa entrou toda atrofiada com artrose. Aí o dirigente lá falou, você vai ficar curado agora. Levante suas mãos. E a pessoa com toda a dificuldade de erguer, ela disse que a mão não passava nem aqui da altura do peito. Daqui a pouco, liberou, o braço foi lá em cima, alto a beça. Eu falei, diabo sujo. Eu falei, sem vergonha, não é que ele fez? Tem sinal que acontece. Você vai dizer que não acontece? Você vai negar? Não tem como negar. Há sinais também. Mas a glória não é para o Deus da Bíblia. Não é para o Deus verdadeiro. A palavra do Senhor diz assim, verso 3 na parte final, né? Não lemos o verso 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deus permitiu que houvesse o sinal? Permitiu. Para fazer o que com o povo? Provar. Amém, querido Deus? Não é a pegadinha de Deus, não. Mas Deus está provando o povo. Quer dizer que todo sinal é de Deus? Todo sinal é legítimo de Deus? Não. Eu não canso de declarar isso. Quando Moisés foi à presença de Faraó e a sua vara se transformou em serpente, os auxiliares de Faraó, os magos de Faraó, também fizeram a mesma coisa. Apareceram umas duas serpentes. O mesmo poder manifesto. O mesmo sinal. Amém, querido Deus? Não se iluda. Não é o sinal que legitima nada. Não se iluda. Amém? Aí a palavra de Deus diz assim, Deus está aqui provando o povo. Verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Verso 5. Agora está denunciado aí que esse profeta que fez o sinal, o prodígio, não era de Deus. Verso 5. O que fazia com esse camarada no Antigo Testamento? Esse profeta, ou sonhador, será morto. Vai ter que matar ele. Naquela época, né? Pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele, eliminarás o mal do meio de ti. Qual é a segurança que nós temos que é de Deus ou não é de Deus? Tem que estar em conformidade com o quê? Com a palavra. Amém, querido Deus? Tem que estar em conformidade com a palavra. Deus não é Deus de confusão. Deus não pode fazer uma pessoa ser curada através de, sei lá, de uma varinha mágica, de qualquer artifício que não vem da parte dele. Uma vela. A pessoa vai ser curada assim. Vai aparecer um profeta desse aí que vai dizer isso. A partir de hoje nós vamos adotar a vela também, como que nem a igreja romana. Você pega a vela e você quer ser curado? Você pega a vela e deixa ela gastar bem. Quando ela estiver quase no final, você bota ela na sua testa. Aí quando ela estiver quase queimando a sua testa, você recebe milagre. E vai ter gente que vai acreditar e vai receber milagre.
Agora, esse procedimento é bíblico? Não. Então, querido, não é o sinal que determina que é de Deus, se não é de Deus. Amém? Compreenderam isso? Vamos lá para terminar. Como é que a igreja neotestamentária funcionava? Marcos capítulo 6, verso 12. Evangelho de Marcos 6, 12. Eu achei interessante, porque é o mesmo paralelo com Tiago 5, 14, nós vamos ver depois. Mas eu não tinha reparado que em Marcos também falava a mesma coisa. Marcos capítulo 6, verso 12. Quando Jesus comissionou os seus discípulos e lhes deu poder, está registrado aí, como é que você deve proceder com o enfermo. Quantos conseguiram achar? Marcos 6, 12. É o penúltimo versículo. A palavra do Senhor diz assim: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Verso 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Como é que faziam isso? Ungindo-os com óleo. É a outra referência que há sobre a unção com óleo. Ungia-se com óleo. Qual é o único instrumento, não é, que se deve usar na hora de abençoar o enfermo? Óleo. Óleo extraído da oliveira, do azeite de oliva. Ah, pastor, eu tenho outro óleo que não é de azeite de oliva, é de amêndoa. Tá bom, pode ser de amêndoa. Pode ser o emoliente que for, porque não é o óleo que faz nada, é a fé. Amém? Mas a palavra de Deus diz que é óleo, não é água, não é sangue. Amém? Não é Coca-Cola, não é água mineral, nem coisa do gênero. Porque eles inventam tudo. Esse mesmo aí tem um filho, esse que nós vimos no vídeo, eu vi esse vídeo, que ele passava a rosa ungida numa água vermelha lá, que ele dizia que era o sangue de Jesus. A rosa era ungida no sangue de Jesus. Vale tudo. E as pessoas saíram com aquela rosa besuntada no sangue de Jesus. Não sei como é que pode chamar aquela água suja de sangue de Jesus. Tá certo? E vocês já viram outra vez, o pastor falou, que voltaram a vender indulgência, deram um diploma de salvação para o pessoal todo feliz lá com um papelzinho na mão, e os pastores daquele grupo, não vou nem dizer o nome, pingavam também uma gotinha do sangue de Jesus para autenticar o papel. Uma água vermelha, que eles chamaram de sangue de Jesus. Ah, pastor, mas eu vi fulano fazer essa campanha e ele foi curado. Tá bom, então vai lá. Vai, filho, segue firme lá na campanha. 7 semanas, 21 semanas, sei lá quanto tempo é. Queridos, não precisa disso, é só o nome de Jesus. Para terminar então aí, Tiago 5,14. Tiago, capítulo 5, verso 14. O fim não pode justificar os meios. Os meios têm que ser bíblicos. Tiago 5,14. É o último texto. Vamos fazer o seguinte, fica de pé logo. Você vai ler de pé. Nós vamos logo depois adorar o nosso Deus. E a lição já foi dada. E olha, o pastor de vocês está dando a cara a tapa. Eu mandei gravar todas essas mensagens. Contra o Vale Tudo Gospel, contra a prostituição na igreja. Eu acho que são mensagens muito, muito fortes. E contra o engano da teologia da prosperidade. Às vezes você não sabe como combater essas coisas. Eu já falei como combater. Pega essas mensagens e passa para quem de direito. Quem está enganado aí, vai lá, desafia. Tem gente aí encantada com teologia de prosperidade. Desafia ela a ouvir essa palavra. Ah, pastor, não sei se a pessoa vai receber, se não vai. Desafia, tenta desarticular esse espírito de engano no coração dela, em nome de Jesus. E aqui, amados, nessa noite fechamos essa série de mensagens. Eu não estou jamais negando o poder de Deus, não estou negando os dons espirituais, só estou pautado e circunscrito à palavra. Tiago, capítulo 5, verso 14, como é que se ora sobre o enfermo? Vamos lá, leia comigo em voz alta e terminamos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. É o mesmo texto, o mesmo emoliente, o mesmo caminho, veículo de Marcos 6,12.
Ungir com óleo. O que passar disso é extra bíblico. Água, qualquer que seja, outro veículo. Amém? Pozinho, sei lá o que o pessoal usa. O que passar do que está aqui é extra bíblico. Ungindo com óleo, e a palavra de Deus diz aí, em o nome do Senhor. O que é que vai fazer a diferença? É o óleo ou o nome do Senhor? O nome poderoso de Jesus. Sabe o que faz a diferença? O que faz milagres na terra? O nome poderoso do Senhor. O Logos de Deus, a vida de Deus. O Logos da vida, como diz João. O poder está no nome de Jesus. E não somente no nome, mas na pessoa dele, cujo seu nome representa. Amém, querido Deus? Por favor, eu sei que é uma palavra difícil de assimilar. Mas nós estamos inundados aí o tempo todo pela mídia, vendo um monte de gente recebendo milagre através de artifícios dos mais variados. Que você tenha juízo de pautar a sua fé na palavra. Em nome de Jesus. Em o nome do Senhor. Verso 15. O que diz aí para terminar? E a oração da fé, não é o óleo, salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem vai operar o milagre é Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então deixa eu terminar essa mensagem como eu terminei as outras. Nós terminamos repreendendo o espírito de engano. E eu quero repreender o espírito de engano que queira seduzir algum de nós. Por favor. Em nome, não se encanta não, com esse negócio de copo de água. Certo? Garrafinha de água mineral, pelo amor de Deus. Rosa ungida, qualquer outro artifício desse tipo, se encanta não. Se deixa seduzir não. Fica na palavra. O nome que faz tudo na terra é o nome poderoso de Jesus. Nome sobre todo nome. É no nome dele que devemos ministrar. Nem o óleo é nada. O óleo que é usado não é nada. Não tem poder algum, não é mágico. O óleo é só uma ajuda. Porque eu vou dizer para vocês, eu sei por que esse monte de modalidade de unções prospera. Porque os seres humanos são incrédulos. Tem dificuldade. Precisa ver para crer. Precisa ter alguma coisa material para se agarrar. Não consegue crer somente com a palavra. Não consegue. Então a palavra só, oração fraca. Mas se eu pegar alguma coisa e colocar sobre você um pano, uma água, alguma coisa para você segurar, aí você tem fé. Esses amuletos são para isso. Para ajudar. Amém, querido Deus? Estão compreendendo? Fé é a certeza das coisas que você não está vendo. Certeza, certeza. Não precisa ver nada. Você não precisa pegar em nada. Pastor, mas está na Bíblia. Tem um monte de coisa na Bíblia. Centenas, milhares de coisas estão na Bíblia. Nem todas servem para a igreja neotestamentária. Quando Moisés estava no deserto e o povo estava lá pecando, Deus mandou um monte de serpente morder o povo. Um monte de serpente. Começaram a picar as pessoas. Uma infestação. Deus trazendo juízo. O próprio Deus, depois que já tinha muita gente enferma e morta, deu a estratégia para Moisés. Manda fazer uma serpente de bronze. E ergue essa serpente de bronze. Quem olhar para ela vai ser curado. No Antigo Testamento, antes de Jesus, era assim. Tinha que ter alguma coisa visível. O povo não tinha fé para crer. Não tinha o nome dele, o nome do Senhor Jesus para crer. Era tudo com coisas visíveis e palpáveis. Está na Bíblia. Mas isso não justifica que depois de Jesus, onde não se levanta mais nenhum tipo de totem, de imagem, né, de ídolo, não se justifica que para você crer e ser curado precisa de algum objeto. Amém, querido? Não se justifica. Somente o nome poderoso de Jesus. Vamos repreender todo engano? Você tem convicção de que você precisa ser protegido do engano? Eu sei, tem muita gente com medo aí. Temor, né? Temor, não é medo. Temor de Deus. E se o pastor estiver errado? Se ele estiver atacando uma coisa que é legítima,
que é de Deus. Eu estou tentando conduzir vocês na vereda da justiça, na palavra. Amém? E volto a afirmar, creio em todo quanto é dom de Deus. Creio em todos os milagres de Deus. Creio. Não quero induzir você à incredulidade nem ao ceticismo. Quero induzir você aos critérios bíblicos. Se agarra na palavra em nome de Jesus. Ergue as tuas mãos, vamos repreender todo espírito sedutor de engano. Que nós não venhamos ser arrastados por esses modismos, esses fetiches, essas coisas que não são de Deus. Não precisamos disso para exercer nossa fé. Estende suas mãos em nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus. É no nome que está acima de todo nome. Daquele que vive, daquele que reina e reinará sobre esta terra. É no nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, amado da nossa alma, aquele que nos comprou com seu sangue. Somos dele, propriedade dele, comprados para o Pai pelo sangue dele. É no nome de Jesus, a qual toda potestade, todo principado está submetido a esse nome, a qual todo demônio, todo anjo demoníaco que pode nos ouvir e ver nessa hora, tem que se submeter a esse nome. É no nome poderoso de Jesus que repreendemos todo espírito de engano. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda prática enganosa, todo desvirtuamento da fé, tudo aquilo que é dúbio, que é enganoso, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda prática que não vem do Senhor, todo objeto usado como fetiche, como feitiçaria, todo amuleto mágico, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo engano demoníaco, nós repreendemos em nome de Jesus. Seja sobre esta igreja somente a palavra do Senhor. Seja sobre nós somente o Espírito do Senhor. Seja sobre nós somente o poder do Senhor. Em nome de Jesus. Rejeitamos tudo aquilo que não vem do Senhor. Em nome de Jesus. Pai Santo, nós te pedimos agora, Deus, no nome poderoso de Jesus, que tu nos aumentes a fé. Que no nosso meio, Senhor Deus, tu possas agir com liberalidade. Que no nosso meio tu possas levantar quem tu quiseres, como boca profética, como profeta na tua casa. Tu possas levantar como o Senhor quer, operadores de sinais e prodígios. Tu possas levantar como o Senhor quer, todos aqueles dons que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja desde o princípio. Seja sobre nós também, meu Deus. Nós cremos no teu poder. Nós cremos nos dons da tua palavra, que estão escritas na palavra de Deus, na Bíblia. Nós cremos em tudo isso, meu Pai. Move como tu queres no meio de nós. Só te pedimos, livra-nos do mal. Livra-nos do engano. Ajuda-nos, Deus, a ter uma postura coerente, correta, mas cheia de fervor na tua presença. Seja assim para a glória do Senhor, para a nossa salvação, para que teu nome seja exaltado na terra, neste mundo, através do teu poder, dos teus sinais, dos milagres que o Senhor vem operando e vai operar ainda mais no meio de nós. Seja assim em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Deus vivo nessa hora.